Oi, gente! Bem-vindo ao Budget de Casa. Meu nome é Solange e no vídeo de hoje nós vamos fazer o fechamento do mês de fevereiro. Exatamente. Então, bora lá? Bora lá, que a gente não tem tempo a perder. Então, vamos lá. Para eu fazer o fechamento, eu começo com o controle de gastos. No mês de fevereiro, foi muito corrido, conturbado, eu fiz quinzenal. Então, eu fechei aqui. Esse daqui eu já tinha, a primeira quinzena eu já tinha feito vídeo com vocês. E a segunda quinzena eu fechei agora. Fechei para fazer o vídeo, para fazer o fechamento, tá bom? Para fazer o vídeo, para fazer o fechamento do mês, né? Aí, depois que eu faço o controle da segunda quinzena, e lembrando que aqui foi conturbado porque entrou os gastos do cartão de crédito, que o pagamento do cartão de crédito entrou aqui dos dois. E agora vocês sabem, né, que a minha relação do cartão de crédito eu abro tudo que tem no cartão de crédito e vejo cada categoria, o que cada gasto pertence a qual categoria, ok? Dos dois cartões. Gente, isso dá um ódio de fazer. Isso é por um lado até que é bom, né? Que vai dando um ódio de passar o cartão também. Porque você sabe que depois isso daqui vai dar um trabalho. Então tá aqui os dois fechados. Depois que eu coloco, aqui se refere cada gasto, se refere a cada categoria, eu somo para ver o quanto eu gastei em cada categoria, ok? Tanto em um cartão quanto no outro cartão, ok? E vejo se bateu o valor. Gente, essa parte é chata, viu? Nossa, é muito chata e leva muito tempo, meu Deus. Se meu filho vier aqui, mãe, pronto, já atrapalhou tudo. Eu tento fazer de manhã, que é quando ele tá na escola. Então, vamos lá. Fiz isso daqui, que é essa parte aqui. Beleza, show de bola. Aí eu venho pra essa aqui, que fica mais fácil, né? Fica mais fácil para eu entender e para eu visualizar. Então, eu criei essa folha aqui para onde foi o meu dinheiro. Que aí eu coloco todas as categorias que eu tenho e mais os meus boletos, que eu chamo aqui de contas fixas. Que são esses daqui. Essas são as categorias, né? E esses daqui são os meus boletos, certo? Então, agora a gente vai para cá. Aqui tem a previsão que eu fiz lá junto com vocês, né? Que eu mostrei para vocês no começo do mês, tá aqui. Só que aqui fica meio apertado, sabe, gente? Então, eu não quero colocar aqui. Fica muito apertado. Tá bom? Aqui fica melhor. Gente, porque qual é a ideia? Eu preciso tomar consciência dos meus gastos, né? Dos comportamentos da minha família, o comportamento de gastos, o comportamento financeiro, para saber onde a gente pode melhorar e onde a gente segue que tá bem, entendeu? Então, quanto mais visível ficar, melhor. Então, vamos lá. Nas contas fixas, eu previ, né, que eram os boletos que eu tinha, 2.641,28. E foi exatamente isso que eu realizei. Lembrando que este mês de fevereiro, meu filhinho ficou sem a mesada. Mas ele nem reclamou, tá, gente? Nem reclamou, essa criança. O gás de cozinha, na primeira... Não, foi no finalzinho da primeira quinzena. Acabou, que eu falei pra vocês, né? Porque ficou frouxo o negócio e acabou antes do tempo. Mas tudo bem, vamos lá, paguei o mesmo valor. Eu tinha comprado em dezembro e comprei agora em fevereiro, tá? 109,99. E eu tinha estipulado 125, porque eu tive um orçamento quando eu fui pedir o gás de 125, mas acabei pagando 109,99. No dia meu marido estava aqui, foi buscar de carro, então quando a gente busca, né, a gente paga mais barato. Combustível, eu estipulei 990, que é para, né, atender cliente tudo, mas a gente acabou gastando 610,68. Muito bom isso. Ai, gente, deixa eu ir marcando, né?
Ó, vou colocar esse daqui de verdinho, porque o mesmo valor que eu previ foi o que eu realizei dos boletos, né? O gás de cozinha eu previ 125, mas gastei 110. Verdinho também. Opa. O combustível eu previ 990, que eu já gastei, né, gente? 990 porque eu já usei 990. Mas eu gastei 610,68, verdinho para mim também. Na saúde, eu previ R$ 100 e eu acabei gastando 118. Gente, precisei de colírio, a gente precisou de colírio aqui, porque eu não sei vocês, mas o olho ardendo, não sei se é muita poeira lá na reforma, sabe? E o nosso olho realmente deu tchutchu. E também o meu remédio também precisei comprar, sabe? Algumas coisas assim, então foi a mais. Ainda bem que não foi tanto a mais, né? Mercado, eu estipulei 1.200, graças a Deus que eu não cheguei nisso. Fiquei em 787,19, mas também esse valor, porque eu não fiz compra do mês, né, gente? Eu fiquei usando estoque, fiz até um vídeo curto pra mostrar pra vocês o meu estoque, que eu não fiz compra de mercado. Isso daqui é indo no mercado. Sabe aquelas idazinhas no mercado? A gente acaba gastando bem mais, né? Comprando esses picadinhos no mercado do que indo fazer a compra mesmo. Mas, bom, vamos lá. Padaria, eu estipulei R$ 100 e... Nossa, padaria é o osso, eu não fico de olho. Meu Deus, estourou. Padaria deu 259,53, gente. E a gente realmente tava comendo mais pão. Pão e pão de queijo. Açougue, eu estipulei 500, mas foi 610,32 que eu gastei, gente. Passei. Sacolão, eu estipulei 300 e fiquei em 293,09. Ok, fiquei dentro. Outros. Teve aniversário do meu sobrinho, outros, o material escolar do Miguel, então. Eu estipulei 350, acho que mais por causa dos cadernos do Miguel, né? Porque do material escolar dele, né? Eu fiz até um vídeo curto do material que eu tinha em estoque, que era muita coisa, sabe? Lápis, borracha, apontador, nossa, era muita coisa. Mas acabei passando, gente. Eu, de 350 que eu estipulei, eu gastei 479,83. Lá vamos nós. Ai. Lazer, eu estipulei 600 e a gente gastou 566,73 centavos. Que legal, porque essa realmente também é uma categoria complicada, mas ela fica mais fácil de administrar com o cartão de crédito, né, gente? Do que o débito. Que estranho, né? Mas vai entender. A reforma eu estipulei 600, mas eu gastei 941,87. Ai, gente, a reforma, vocês sabem, né? Gastei mais do que previsto, mas tá quase acabando a primeira. A primeira kitnet, gente, que alegria. A gente só vai ter que mexer. A gente vai ter que mexer, gente, na escada de entrada. Porque aí a gente já mexe na escada, já faz ela. Porque tava com um piso muito escorregadio, gente. Então a gente vai refazer para não ter problema. E aí já fica livre. A pessoa pode morar ali naquela primeira que não vai ser mais incomodada, entendeu? Que imagina a pessoa morando lá e não podendo passar. Não tem como, né? Então a gente vai fazer a escada e acho que depois a gente já libera. Falta pouca coisa, gente, pouca coisa. A gente tava tratando esse final de semana a madeira, que a gente passou seladora e passou verniz na madeira das prateleiras. Ai, ficaram tão lindas, gente. Nossa, a cor de madeira, a gente passou verniz incolor. Ficou tão linda, ficou tão linda. Mas isso é coisa para um outro vídeo, para mostrar para vocês como é que tá. Investimentos, gente, não fiz investimento. Eu estipulei R$ 300 e não fiz nada. Nada. Nem vou colocar verdinho aqui, gente, que é uma patifaria, né?
Nem vou colocar verdinho. A renda extra, gente, que eu fiz um vídeo curto até falando que eu vendi um vitrô na OLX. Eu tenho mais coisas para vender na OLX, é que ainda não saiu. Estamos negociando, vai sair, em nome de Jesus. E eu deixei num cofrinho, gente. Ah, eu tô vendo vocês aí fazendo cofrinho. Eu coloquei assim. É que não é um cofrinho, gente. Eu coloquei num potinho de margarina. E eu tô com vergonha de mostrar. Falem aí se vocês querem ver o meu potinho com a minha renda extra no potinho de margarina, gente. Alguém me deixa aqui nos comentários como é que tira a tinta do potinho de margarina, por favor, para ele ficar sem a marca da margarina, só para ele ficar só sem as estampas. Se alguém souber, por favor, deixa nos comentários para mim. Tá guardado, gente. Reserva de emergência, tá guardado. E da variante, gente, eu estipulei 300, mas foi um parto que vocês estão sabendo, né? Que foi até na primeira quinzena que eu falei. Foi devolvido a variante e a gente pagou o cara. E era 6.500, mas na hora que ele foi devolver, ele teve um acidente com a variante, amassou ela e tá. Então a gente fez um desconto aqui também de umas taxas do despachante também. Então ficou aqui quase R$6.396,27. Foi praticamente o dinheiro que a gente teve que devolver para ele. Tá bom? Ai, nem quero falar disso, gente, porque, olha... Ai, deixa eu colocar uma laranja aqui, porque isso tem me chateado. Porque vocês sabem, né? Por causa disso, a gente usou toda a reserva de emergência, tirando a renda extra que eu fiz esse mês, tirando. O dinheiro que tinha, a gente juntou e eu fiz um empréstimo por causa disso. Então, é bem chato essa situação, mas o pior já passou, né? O carro já tá com a gente, falta só finalizar. Só finalizar um negocinho no despachante e já encerra. Vida que segue. A manutenção do carro, eu estipulei R$300 e eu gastei 116,57. Esse carro é uma benção, gente. É um Uno Vivace 2015. O ano que meu filho nasceu. E esse carro não dá trabalho em nada, gente. Preciso só trocar o amortecedor. Por isso que eu tô colocando R$300, que vai chegar uma hora que vai ter que trocar esse amortecedor, entendeu? A gente fez o orçamento no mercado, cara, é mais ou menos isso. Porque, isso daqui, ó, é um valor que tinha gasto, acho que trocar o óleo dele que tá no cartão de crédito. Foi isso. E uma luzinha, uma luzinha dele que tava com mau contato, comprou uma nova, R$9, gente. Esse carro não dá trabalho em nada, é uma benção. Meu Deus, nem vou falar muito, né, que senão acontece. Não quero. A empresa, gente, eu não estipulo o valor, né? Mas eu anoto o quanto ela gastou. Então, da empresa, em material, que o resto é mão de obra, né? Meu marido. Então, em material foi 2.480,69, tá? Muito top. Eu não coloco o valor aqui porque não tem aqui, né? Vocês sabem. Trabalho autônomo aqui em casa, né? E é isso. Olha, aqui a gente estipulou o total que iria gastar no mês 8.406,28. Porém, a gente gastou 13.770,76 centavos. Porque, né, a nossa amiga variante aqui. Mas tudo bem, né? Bom não tá, né? Mas tá bom, sobrevivemos. Mas, olha só, de clientes, gente... a gente teve de entrada de cliente 12.811, sabe? De servicinho avulso. Vocês lembram que o mês passado não tava muito bom, janeiro, né? Mas fevereiro já foi bem melhor. Aí eu fiz renda extra, que eu falei pra vocês, 422,58. Aí os fundos imobiliários, esse mês, gente... pagou R$60,95. Eu fiz um vídeo para vocês de quanto a gente tem de investimentos. E tava até de 2025, até do ano passado. E eles pagavam 54. Ó, esse ano já tá pagando 60, quase 61. Ó, que barato.
Ações, eu recebi R$ 3,68. Olha, gente, todos os FIIs, isso inclui o nosso e os do meu filho. Já paga a mesada dele, ó que bacana. Mas a intenção é que os fundos dele paguem a mesada dele, né? Mas tudo bem, isso é um caso para outra hora, que a gente vai fazer acompanhamento de meta no final de março, tá? E do empréstimo, né? Que eu peguei um empréstimo no valor de 2.406. Esse empréstimo a gente pegou para pagar o cartão de crédito. E aí o dinheiro que eu tinha, a gente pagou a variante e pagou as contas. Então, no final, gente, de entradas de receitas, eu tive 15.704,21. Então, gente, olha só. Receitas menos despesas, quanto a gente gastou, ainda teve sobrou ainda 1.933,45. Fiquei no verde. Gente, eu não tô com a voz tão feliz, mas é porque o negócio da variante ainda é meio estressante. Como ele ainda não finalizou de fato, ele ainda é uma pedrinha no sapato. Mas tudo bem. Vocês mandem energias boas pra mim, vocês orem por mim, por favor, pra finalizar isso. Por favor, à noite, quando vocês forem dormir, lembrem de mim nas orações, por favor. Tá bom? Ai, meu Deus. Ai, mas tudo bem. Não há mal que perdure, né? Então, eu fiquei no verde nesse mês de fevereiro. Bacaninha. Que bom, né, gente? E você sabe que eu tive muita felicidade que eu fiz um vídeo curto, que eu consegui desconto. Tinha uma parcela aqui, que a última venci agora em março. Eu tava tão feliz, de 660. E eu consegui adiantar e pegar um desconto. Gente, que felicidade! Que felicidade! Ai, meu Deus! E tem mais alguma coisa aqui? Tinha mais alguma coisa aqui. Ah, eu tentei aqui uma outra parcela pegar desconto, mas não consegui. Gente, mas esse daqui foi o melhor. Meu Deus, que alegria. Ai, gente, que alegria. E acabou. Só que aí, o que eu fiz? Eu coloquei a parcela do empréstimo. Que a primeira é em março. E é 600 e pouco. Mas pelo menos não fiquei com as duas, né, gente? Bom, fiquei em março, mas paguei antecipado porque eu tive desconto, então tá. Tá, mas isso é história para o próximo vídeo, que é o planejamento financeiro de março, que já tá engatilhado, gente, em nome de Jesus. Então, esse é o vídeo. Fiquei no verde. Não ficou tão bom quanto o mês passado. Eu não vou contar isso daqui, gente. Ai, nossa, que estresse. A reforma também, fico mal feliz. Passei, mas e daí? Fico mal feliz. Que vai me gerar renda. Não vejo a hora, gente. Não vejo a hora, contando os minutos. Mas eu tive mais laranjinha do que o mês passado, né? Esse foi fevereiro. Vamos olhar janeiro. Pra vocês verem que eu não tô ficando doida. Olha, em janeiro eu só tive um. Eu controlei melhor, né? Tá vendo? O emocional fica abalado, olha só. Mas se bem que em janeiro eu não tava desabalado. Por causa que não tava entrando cliente. Meu Deus. Ai, Jesus. Orem por mim, não se esqueçam. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Fiquei no verdinho, mas não tão feliz. Mas o próximo será feliz. Em nome de Jesus. Orem por mim, por favor. Então é isso, gente. Deixa um like nesse vídeo, gente. Se inscreve no canal, minha gente, para acompanhar o próximo vídeo, que é o planejamento de março, que eu falei para vocês. E eu queria saber de vocês, gente, da categoria de vocês, qual que é a mais complicada, é a mais difícil de segurar a mão nos gastos? Conta pra mim. Conta pra mim, que não é só eu, não. Não é possível. A reforma e a variante eu não tô contando, hein, gente? Aí eu tenho os outros que eu passei, açougue que eu passei, padaria e saúde. Não, isso daqui foi pontual. Eu acho que foi, gente, a padaria. Acho que é o pior. Apesar de ter passado aqui, não. A padaria foi o pior. A padaria foi o pior. É uma que eu tenho que segurar a mão. Outros também, mas acho que a padaria foi pior.
Mas é isso, gente. Dividir com vocês. Dividam comigo também. Conta tudo. Então, gente, beijo. Fiquem com Deus e até breve, que é o planejamento de março. Ainda essa semana, tá bom? Beijos. Fiquem com Deus. Tchau!